17 ao verso de número 24. Romanos, capítulo 11, do verso 17 ao verso de número 24. Hoje nós vamos falar sobre um enxerto que frutifica, enxertados para frutificar. Esse ano nós estamos pensando como igreja sobre fortalecer fundamento, sobre avançar no propósito. E nós sabemos que um dos fundamentos da nossa fé é que nós pertencemos a um corpo, o corpo de Cristo, a igreja. E a igreja, ela é simbolizada na Bíblia com alguns exemplos. Um deles é o próprio corpo, como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, quando ele vai falar sobre os dons. Assim como o corpo é um só e muitos são os membros, assim também a igreja é uma só e muitos são os dons. Então ele compara a igreja com um corpo, é um organismo vivo. Mas antes de Paulo comparar a igreja com um corpo, com um organismo vivo, Jesus a comparou com uma videira. Lá em João, capítulo de número 15, Jesus fala que Ele é a videira verdadeira e nós somos as varas. Eu tive o privilégio de visitar uma vinícola, onde eles têm as parreiras plantadas, e eu fui até o viticultor perguntar para ele, eu quero que você me mostre aonde o alicerce, o caule ali, o tronco dessa videira, o que dá força a toda a parreira, porque não sei se você sabe, irmão, e eu fiquei sabendo quando conversando com o viticultor, ele me explicou que uma parreira, por si só, ela tem que ser enxertada, tem que ter enxerto nela, porque essa parreira, ela é forte, ela dá fruto, mas o fruto dessa parreira, ele é muito ácido, ele é muito forte. As pessoas não suportariam, não conseguiriam comer o fruto dessa parreira que não foi enxertada. E essa parreira sem enxerto é chamada pelo viticultor de cavalo, que é o tronco, é o que dá a vitalidade para a parreira. E nessa parreira eles pegam galinhos de diversas outras qualidades de uva e vão enxertando nesse cavalo para que ela possa produzir frutos que são frutos agradáveis, frutos bons. Então Jesus, ele fala, eu sou a videira verdadeira e vocês são as varas. Quando ele fala de vara, ele está falando daqueles que foram enxertados nessa videira. E quando a vara é enxertada nessa videira verdadeira, que o viticultor aqui no Brasil chama de cavalo, ela começa a produzir bons frutos. A vara por si só, ela não pode dar fruto se não estiver ligada à videira. Então veja os exemplos que Jesus utiliza para falar sobre a igreja, para falar sobre o corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo, aqui no texto que nós vamos ler, ele nos compara com um ramo de zambujeiro. Ali naquela versão ali está oliveira brava. Na versão fiel, ele chama de zambujeiro. O que é o zambujeiro? O zambujeiro é uma oliveira do mato, é um pé de azeitonas do mato. E a azeitona do mato, ela é o quê? Ela é pequenininha, não tem muito poder oleico, ela é dura, e quando feita a conserva dela, ela é amarga. Ela não é saborosa, ela não tem um sabor agradável como aquela azeitona que você é acostumado a comer. Eu não sei quantos aqui fazem, eu me lembro que lá no Paraná é muito comum, vai fazer a salada de batata com maionese. Aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal gosta mais só da salada mesmo, talvez uma cenourinha, uma maionese, mas lá não, lá no Paraná o pessoal coloca picles, coloca azeitona, coloca tudo que é coisa, e você escolhe a azeitona mais bonita, quem tiver o privilégio, quem tiver a oportunidade, vá visitar Foz do Iguaçu, uma das cidades mais bonitas do Brasil, que tem lá uma das 7 maravilhas da natureza, são as cataratas do Iguaçu. Se você tiver a oportunidade, vá, não deixe de ir.
E se indo em Foz do Iguaçu, dá um pulinho na Argentina também. Vai lá, compra azeite de oliva, né, que você vai comprar barato lá, traz azeite de oliva muito bom, azeite de oliva argentino, e também experimenta lá as azeitonas, que eles têm lá uma degustação, e é muito, muito interessante, porque cada azeitona, ela é curtida de uma forma. E é muito legal, a cultura, né, daqueles que fazem o azeite. E aqui o apóstolo Paulo vai nos comparar como essa oliveira brava. E essa oliveira brava, que está lá no meio do mato, não serve para nada, só serve para ser cortada e fazer lenha, para fazer fogo. Talvez para fazer um churrasco sirva. Não, nem sei se a madeira da oliveira é boa para fazer fogo, eu não sei. Não tenho esse conhecimento, mas não presta para nada, só para botar fogo. Mas um dia, o sábio jardineiro, ele foi até esse mato, e pegou o galho daquela oliveira brava, daquele zambuzeiro, e levou para o seu jardim. E quando ele chegou no seu jardim, ele olhou para aquela oliveira verdadeira, que ele tem, o sábio jardineiro tem uma oliveira linda, plantada no seu jardim, que eu chamo de igreja. E então ele olhou para aquela oliveira e falou assim: esse jambuzeiro, ele vai começar a dar fruto bom. E foi lá e enxertou a oliveira brava na oliveira verdadeira. E aí, depois de um tempo, aquele galho de zambujeiro não poderia mais ser chamado de zambujeiro. Agora ele estava conectado, ele fazia parte da oliveira verdadeira, ligado do tronco à raiz, bebendo da seiva da oliveira verdadeira e dando frutos bons. Então vamos ler o texto para não ficar apenas em minhas palavras. Diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Romanos 11, eu estou lendo Coríntios, perdão, irmãos. Abri aqui, Romanos 11, estou lendo errado. 11, do 17 ao 24, agora sim. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glorieis contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Dirás, pois, alguns dos ramos que foram quebrados, para que eu fosse enxertado? Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado. Se nela não permaneceres, doutra sorte, tu também serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se fostes cortado daqui, por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Até aqui, feche seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esta noite. Queremos te louvar, Pai querido, por tua palavra. Queremos te louvar agradecer pelos louvores que podemos cantar e adorar o teu nome. Senhor, que o Senhor nos deu uma chance de sermos enxertados à oliveira verdadeira. Então, Pai, fala aos nossos corações com a tua palavra. Nós precisamos ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz e ter essa convicção, Pai, que eu fui enxertado não apenas para fazer parte da oliveira e ter apenas folhas, mas eu fui enxertado para frutificar. Então, Pai querido, fala aos nossos corações, fala ao meu coração, em nome de Jesus,
Amém, amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, como eu já falei um pouquinho aqui da oliveira, como guia de introdução, continuando, Paulo ele usa esse exemplo para falar de uma situação que a igreja em Roma estava enfrentando. Veja, Roma, no tempo em que Paulo foi missionário lá, o tempo em que Paulo passou por Roma e plantou uma igreja, e uma igreja que foi se fortalecendo, e esta igreja, ela foi iniciada com prosélitos. Quem eram os prosélitos? Os prosélitos eram gentios convertidos ao judaísmo, e então esses prosélitos começaram, esses judeus convertidos ao judaísmo, eles começaram a ouvir a mensagem de Paulo, e se achegar a Paulo, e se agregar à igreja, e fazer parte da igreja. Também alguns judeus da diáspora, alguns judeus que tinham se espalhado, que tinham se mudado de Jerusalém e partido para tantos lugares, eles foram e residiram em Roma, e ao residirem em Roma, eles também ouviram a mensagem do Evangelho e se apegaram a Paulo. No entanto, qual foi o problema desses judeus que se apegaram a Paulo? Eles começaram a ensinar na igreja em Roma que o sacrifício de Cristo não era suficiente para a salvação. E então eles queriam que os crentes em Roma também observassem a lei. Ao ponto que o apóstolo Paulo começa, desde o capítulo 1, falar sobre a incapacidade do homem de alcançar a Deus, mesmo diante da lei, porque a lei, ela serve apenas para uma coisa, e para o que a lei serve? Ela serve para apontar ao homem a incapacidade que ele tem de se achegar a Deus. Então não é pelo esforço da lei que nós nos achegamos a Deus, porque o esforço da lei apenas mostra quão incapazes somos de fazer o bem e fazer aquilo que agrada a Deus. Verdade é que o apóstolo Paulo chega à conclusão no capítulo de número 7, ao dizer para aqueles crentes: olha, eu que sou judeu, eu que nasci numa família de judeus, eu que conheço a lei desde a minha infância, não consigo colocá-la em prática, por causa do pecado que habita em mim. O bem que quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse todos os dias. E ele encerra o capítulo de número 7 da carta aos Romanos, falando sobre a incapacidade que o homem tem de cumprir a lei de Deus. E ele inicia o capítulo 8, fazendo mudando a página, mostrando que Jesus veio e fez uma revolução, ele mesmo cumprindo a lei por nós, para que nós por meio deles pudéssemos ser salvos e livres da condenação eterna. Romanos 8:1, ele vai dizer: mas graças por mérito de Jesus, por causa de Jesus, nenhuma condenação há. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele continua, no capítulo 8 de Romanos, ele vai falar lá no versículo 19, que o Senhor nos conheceu de antemão. O que significa conhecer de antemão, irmãos? O que significa que o Senhor nos tenha conhecido? Ele sabia da nossa incapacidade, e por saber da nossa incapacidade, Ele mesmo, Ele foi sacrifício, Ele foi para o matadouro como ovelha muda, e por ir para o matadouro como ovelha muda, nós podemos dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a discussão entre os irmãos ali não parou, porque os judeus começavam assim: não, mas nós somos o povo da aliança, nós somos o povo escolhido por Deus. E então, no capítulo de número 11, Paulo ele faz um relato ali sobre Jacó e Esaú. Esaú, que era o primogênito, e foi
negado por Deus, e Jacó foi escolhido para ser o eleito de Deus. E então ele fala que se Deus quiser rejeitar a um, Deus não vai ser injusto, porque Ele é Deus. Aprove Deus rejeitar a um e aceitar o outro. E Ele vai dizer: olha, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas depende daquele por quem Deus usa de misericórdia. E então ele começa a falar: olha, Deus está usando de misericórdia para com os gentios. E agora nós entramos no texto. Os gentios, esses que eram oliveira brava, esses que estavam no meio do mato e não servia para nada, senão para ser lançado no fogo. Esses que eram rejeitados por todos, e principalmente pelo povo judeu. A esses que receberam a Jesus, foram enxertados na oliveira, e agora bebem da seiva da raiz e dão frutos bons. Enquanto aquele que originalmente fazia parte da oliveira, achou que podia rejeitar a seiva da raiz, achou que podia viver sozinho, podia se desligar do tronco, e ele ia continuar frutificando, esses morreram. Mas sabe que uma coisa que eu aprendi, é que o sábio jardineiro, ele tem a capacidade de pegar o ramo que se quebrou, e enxertar novamente na oliveira, e fazer com que ele volte a beber da seiva da raiz, e volte a dar frutos. Por isso, meus irmãos, que eu desafio você, quando você for orar, não deixe de orar por Israel, não deixe de orar pelos judeus, porque eles hoje precisam crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, para que eles também sejam reconectados à oliveira verdadeira que é Cristo, e eles possam obter salvação. Pastor Jonathan e a missionária Silvana estão lá em Israel, lá em Tel Aviv, pregando o evangelho. O filho dele agora montou, pastor Francisco, não sei se eu contei isso para o senhor, para vocês, o filho do pastor Jonathan montou um kibutz cristão. Conheceu os kibutz lá, pastor? Os kibutz são pequenas comunidades, irmãos, que as pessoas vivem de forma, trabalhando em comunidade, trabalhando junto, eles plantam, eles vivem de forma bem modesta, e o filho do pastor Jonathan criou um projeto, e criou um kibutz cristão, e aí ele usa esse kibutz para receber os judeus, e os judeus vão para lá, para instruir os seus filhos em como cultivar a terra, e ali eles começam a falar sobre Jesus, que Jesus, Ele é a oliveira verdadeira, e que aquele ramo quebrado, ele pode ser enxertado novamente na oliveira, e ele pode voltar a viver eternamente. Mas nós gentios, nós que não éramos do povo de Deus, oliveira brava, zambujeiro que não prestava senão para botar fogo, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, e agora nós podemos dar frutos, e podemos dar frutos bons. Então, como que acontece, ao olhar para esse texto, como que acontece esse enxerto? Porque esse enxerto não é mérito nosso, não é porque eu era um galinho bonito lá na oliveira brava, não é porque eu era um galho assim, nossa, esse galho tem bastante azeitoninha brava, olha, esse aqui é um galho que está produzindo bastante azeitona, vou pegar esse galho aqui, porque, irmão, azeitona brava não serve para nada, é para pôr fogo. Não é porque as folhas desse galho de oliveira brava era bonita, não, porque de fato oliveira brava não serve para nada. Então, o que nós aprendemos com este enxerto espiritual que nos leva a frutificar? Primeiro, que esse enxerto acontece por causa do favor imerecido do sábio jardineiro por nós. Esse enxerto acontece por causa da graça. É favor que nós não merecemos, é presente que nós recebemos, não por causa de quem nós somos, mas por causa de quem Ele é. A Bíblia vai dizer que Deus não pode negar a si mesmo, Ele é amor, e a Bíblia vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, a oliveira, Ele plantou a oliveira verdadeira, para que todo aquele que nele crê é enxertado na oliveira, não pereça, mas tenha vida eterna, comece a dar frutos bons. Então, o texto vai nos dizer, versículo 17 e 18,
se algum dos ramos foram quebrados, falando dos judeus, e tu, você, eu, nós, gentios, sendo oliveira brava, fosses enxertado em meio a eles, agora te tornastes participantes da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, se porém te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Graça. Somos salvos não pelas nossas obras, mas pelo favor de Deus, pelo amor de Deus, por causa daquilo que Cristo fez por nós. Não adianta, irmão, se você voltar a ler Romanos, desde o capítulo 1, você vai ver que Paulo está dizendo para todos nós: nós somos incapazes de alcançar favor de Deus, é graça. Ele de antemão, quando nos conheceu, Ele já sabia da nossa incapacidade, e por isso em Cristo, Ele nos chamou para a vida eterna, Ele nos justificou em Cristo. Então, a graça, a salvação, o enxerto da graça, pela graça, é uma obra sobrenatural de Cristo. Não é pelo conhecimento do homem, não é pelo esforço do homem, é única e exclusivamente por causa do sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo é a obra mais sobrenatural da história. Não sei quantos de vocês assistiram, claro, certamente assistiram Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Aquele filme que eu estava no seminário, eu acho que nós estávamos no 2º ou no 3º ano do seminário, quando lançaram esse filme, Paixão de Cristo. E o seminário que eu estudei era proibido ir no cinema, viu? Proibido. Mas a gente deu um jeito de convencer o diretor, para o diretor liberar a gente para ir no cinema assistir o Paixão de Cristo, né? E aí nós fomos, alguns seminaristas, e o diretor estava junto lá, né? Liberou, mas ele foi junto, né? Não podia ir no cinema, mas naquele dia a gente foi, insistiu, e aí ele falou: tá bom, vou liberar, mas eu também vou. Queria ficar de zóio em nós, para ver se nós não ia fazer coisa errada, Jair, né? E aí nós fomos, irmãos, cinema superlotado. Cianorte, cidade de 70 mil habitantes, tinha um cinema só na cidade. Paixão de Cristo, estava superlotado, gente saindo pelas janelas, não tem pelas janelas, pelas portas, porque esse cinema não tem janela, né? Superlotado, gente sentada nos corredores, gente que pediu, não, a gente senta na escada, e gente sentada na escada. Irmãos, quando terminou o filme, aquele cinema todos que estavam ali, crentes, católicos, não crentes, todos que estavam ali, em um pranto, em alto e bom som, começaram a dizer: Jesus, 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 dentro daquele cinema. E a comoção entrou daquele lugar e atingiu todas as pessoas, porque a obra da cruz é uma obra sobrenatural. Somente Deus poderia fazer o que fez. Se Cristo não é Deus, Ele não suportaria a cruz. Ele suportou a cruz como homem, sim, mas suportou sabendo que como Deus, Ele se entregou pelo homem para salvar o homem. A obra da cruz é uma obra sobrenatural. A salvação é uma obra. O enxerto de um ramo estranho numa árvore cultivada não acontece naturalmente. Ela precisa ser feita por um agricultor experiente. E o nosso sábio agricultor, nosso sábio jardineiro, ele nos enxertou na oliveira. Precisa ser feita de forma que nossa inclusão na família de Deus é uma obra sobrenatural da graça divina e não algo que conquistamos por méritos próprios. Efésios 2, 8 e 9 diz que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Por isso que o apóstolo Paulo, ao olhar para os gentios, para a igreja, e dizer para eles: olha, agora vocês fazem parte da oliveira verdadeira, agora vocês fazem parte do corpo de Cristo, mas isso não é motivo de se gloriar, porque essa obra
não é por causa dos méritos de vocês, essa obra é por causa da graça. Por isso, ele nos adverte, para que nós não venhamos a nos gloriar. Veja o que ele diz no versículo de número 18: não te glorieis contra os ramos. A igreja, ela não pode, sabe, irmãos, que na época de Paulo, e nem tudo que os hereges fazem é ruim, viu? Tem coisas que os hereges fazem que é bom. Sabia que foi um herege que foi o primeiro que deu o pontapé inicial para fazer o cânon, pastor, né? O tal do Marcion. Não tem nenhum Marcion aí, não, é o Marcion. O Marcion não está aqui hoje, não é brincar com ele, né? Mas foi o Marcion, né, que começou a pensar os textos que corriam nas igrejas para dizer o que era de Deus e o que não era de Deus. Só que esse Marcion, ele dizia o seguinte, que os judeus tinham que ser extirpados da igreja, que toda a conotação semítica nos textos sagrados tinha que ser excluída, que o judeu tinha que ser morto, que somente os escritos que não falavam, só os escritos da graça, alguns escritos de Paulo, que deveriam ser aceitos. Mas o que a Bíblia nos diz não é isso. O que Romanos está nos dizendo aqui é que nós não podemos nos gloriar porque fomos salvos. Pelo contrário, nós precisamos olhar para aqueles que foram cortados da oliveira e rogar por eles, para que o Senhor os tome de volta e os enxerte novamente a oliveira. Eu creio na salvação de Israel, irmãos. Eu creio que no último tempo da igreja, Deus há de levantar os 144 mil de cada tribo para evangelizar a sua nação, a nação israelita, a fim de que eles reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio nesta palavra. Paulo adverte os gentios a não se orgulharem por terem sido enxertados. A salvação não é um privilégio para nos vangloriarmos, mas uma dádiva para vivermos com humildade e gratidão. A raiz, a promessa feita a Abraão, os patriarcas, sustenta a nossa fé e não o contrário. É Cristo quem sustenta a nossa fé, é o Espírito Santo quem sustenta a nossa fé, e não nós, pelos nossos esforços, que sustentamos a nossa fé. Irmão, só tem fé aquele que recebe de Deus, até porque fé é um dom. Fé é um dom. E os discípulos entenderam isso e pediram para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. E essa fé, ela é aumentada à medida que nós nos relacionamos com Cristo. Porque fomos nele enxertados pelo favor imerecido, pela graça, irmãos. Eu não mereço ser salvo não, irmão. Você acha que eu mereço ser salvo? Não, nenhum de nós. Quem sabe eu sou de todos aqui o maior de todos os pecadores. Porque quanto mais nós sabemos da palavra de Deus e não a executamos, a Bíblia diz que nós somos piores do que os incrédulos. Então tudo que eu aprendo, tudo que eu recebo da palavra de Deus, tudo que eu sei da palavra de Deus, eu preciso colocar em prática, porque se eu não colocar em prática, irmão, eu sou pior do que um ímpio, é o que a Bíblia diz. E esse enxerto, ele vai gerar em nós, ele é feito pela graça, e o enxerto gera em nós fidelidade. Veja o que diz, versículo 19 ao versículo 22. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo bondade de Deus. Se nela permanecerdes, de outra sorte, também sereis cortados. Paulo está falando para nós que, ao ser enxertados, nós precisamos guardar fidelidade e gratidão a Deus por termos sido enxertados. Sabe que uma das coisas que a gente percebe no meio da cristandade, irmãos, é que a gente se acostuma a ser crente. Se acostuma a ser crente, porque você aprende desde a escola dominical que o nosso Deus, ele é tardio em irar-se e rico em misericórdia.
A Bíblia não fala que ele não se ira, fala que ele é tardio em irar-se, né, pastor Francisco? E é rico em misericórdia. Eu não vou ficar testando a paciência de Deus, meu irmão. Você vai pagar para ver? Não, é graça. Aí tem o que hoje chamam aí de hipergraça, né? Não, Jesus já te salvou. Né? E aí tem até um saudoso pastor que começou a ensinar umas bobeiras como essa, né? E falou assim que todos os pecados que a gente comete depois da salvação são as descargas do velho homem, que a gente tem que cometer mesmo. Mas que aquilo ali não vai roubar a nossa salvação, que não tem problema, você creu em Jesus Cristo, e você tem um problema de continuar pecando, você está salvo já, hipergraça. Você não vai deixar de ser salvo se você viver na sua vida de pecado, porque pode ser que seja um espinho, irmão, espinho na carne, é para mostrar que nós não temos do que nos gloriar. Espinho na carne não é para continuar no pecado. O espinho na carne é para dizer para nós assim, ó, ei, rapaz, você não vale nada. Deixa de vigiar para você ver. Então, rapaz, segura em mim. Porque quando Paulo fala do espinho na carne lá em Corinto, ele fala assim, olha, eu pedi 3 vezes, roguei 3 vezes ao Senhor, tira esse espinho. E ele falou para mim assim, minha graça te basta. Na tua fraqueza eu vou te fortalecer. Paulo está dizendo assim, olha, quando eu olho para mim e vejo essa debilidade, eu corro para os pés do Senhor. Porque se eu tentar contra ela, lutar contra ela por mim mesmo, eu vou cair. Se eu tentar vencê-la pelas minhas forças, eu vou falhar. Então eu corro para a graça, eu corro para o amor do Senhor. E ali eu me fortaleço na minha fidelidade, na minha fé. A firmeza dessa fidelidade vem da fé e da comunhão com o Senhor. Aqueles que foram cortados da oliveira simbolizam os judeus incrédulos. Eles caíram por sua falta de fé, enquanto os gentios foram enxertados pela fé em Cristo. Isso nos lembra que nossa segurança não está em tradições, mas nossa confiança deve sempre estar em Jesus. Então, fidelidade, confiar em Deus, buscar a Deus. Essa bondade de Deus, ela um dia vai se converter em severidade. A gente brinca muito, a gente está no tempo da graça, irmão, cuidado com isso, cuidado com isso. Aquele que de fato é salvo no Senhor, aquele que de fato teve uma experiência com Jesus, ele sempre vai lutar contra o pecado. Ele não brinca com o pecado, ele luta contra o pecado, porque sabe que Deus é bondoso para salvar, mas também é justo para disciplinar. E sabe que a disciplina é uma coisa que talvez caiu em desuso na igreja. Irmão, disciplina é importante. Disciplina é importante. Porque a disciplina, ela mostra o amor de Deus em nos corrigir. Então, se nós estamos faltosos, cuidado. A disciplina pode chegar. E se chegar a disciplina, não reclame. É demonstração do amor de Deus por sua vida, por minha vida, por nossas vidas. Porque a Bíblia vai dizer que Deus, Ele disciplina aquele que ama. E às vezes castiga aquele que tem por filho. Mas o castigo não é para gerar dor em você, para dizer que ele... Não, mas é para trazer de volta para o convívio amoroso de Deus. O texto nos chama a um equilíbrio. Devemos confiar em seu amor, mas também viver em temor e obediência. Então esse enxerto, que é um favor imerecido, ele gera em nós firmeza de fé, fidelidade a Deus. Luta, força para lutar contra as hostes infernais, contra as ciladas do inimigo, para nós resistirmos ao Senhor. E esse enxerto da graça, que nos faz fiéis, ele também nos faz frutificar. Então veja o que diz o versículo 23 e 24. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso. Porque poderoso é Deus para enxertar novamente. Pois se fostes cortado da oliveira brava, por natureza, contra a natureza fostes enxertado na oliveira boa, quanto mais estes, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Então veja, ele está falando assim, olha, aquele que é natural foi cortado.
O que dava fruto bom, que era para dar fruto bom, foi cortado. E você que não dava fruto bom, agora foi enxertado. E agora, enxertado nessa oliveira, você pode frutificar. Irmão, nós não fomos salvos para sentar e sossegar. Nós somos salvos para frutificar. Existe em nós uma esperança de que Cristo há de voltar. A gente até canta, né? Esse hino, né? Cristo há de voltar, não tardará. Cristo há de voltar, não tardará. Logo verei a Jesus. E aí no coro diz assim: eu quero me preparar, pois quero logo subir, e junto a você, lá no céu, me encontrar com Jesus. Mas para que isso aconteça, irmãos, a gente precisa frutificar. Sabe o que Jesus falou em Mateus, capítulo de número 24? Que este evangelho, o evangelho da salvação, precisa ser pregado a toda criatura, para então chegar o fim. As estatísticas dizem que ainda existem cerca de 3 bilhões de pessoas que não ouviram falar de Cristo. Veja, nós somos um planeta, ou a Terra, o globo terrestre, tem 8 bilhões de habitantes. Desses 8 bilhões, 5 bilhões já ouviram falar de Cristo. Alguns aceitaram, outros não. Nós somos cerca de 2,5 bilhões de cristãos no mundo. Então veja, 5 bilhões já ouviram falar. Mas as estatísticas dizem que ainda existem cerca de 3 bilhões de pessoas que precisam ser alcançadas por Cristo, pelo Evangelho. É muita coisa, irmão. E sabe que essa pessoa que precisa ser alcançada por Jesus pode estar ao seu lado, pode estar perto de você, e a gente está desapercebido. Nós fomos chamados para frutificar. Deus ainda tem um plano para o mundo, para as nações, e se nós não testemunharmos, se nós não frutificarmos, esses planos não vão acontecer. Eles certamente acontecerão, mas eles vão demorar tempo demais. Por isso, se comprometa em frutificar, porque a finalidade de sermos enxertados em Cristo não é apenas termos a salvação e a vida eterna, mas é produzirmos muitos frutos, como disse Jesus: eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. João 15:5. Se enxertados formos em Deus verdadeiramente, certamente daremos bons frutos. Todos nós, você crente, foi enxertado a oliveira verdadeira. Mas se ainda não foi, pode ser enxertado hoje. E fomos enxertados essa oliveira para frutificar, para a glória de Deus. E o que isso significa? Significa que nós reconhecemos que esse enxerto não foi feito por causa dos nossos méritos, mas foi feito pela graça de Deus. E que nós precisamos viver em humildade, que nós precisamos entender que não é pelos nossos méritos, mas é por aquilo que Ele fez. E por entendermos que foi o Senhor quem nos salvou sem nós merecermos, nós cultivamos em nosso coração um sentimento de gratidão, que gera em nós fidelidade e segurança de continuarmos vivendo em Cristo, para que assim possamos produzir muitos frutos espirituais, e quando chegarmos diante do Senhor, e Ele perguntar, e nos chamar pelo nome e dizer assim: mostre-me suas mãos, nós possamos mostrar ao Senhor as nossas mãos calejadas do trabalho de gerar muitos frutos. Que possamos responder ao chamado divino, vivendo como ramos que recebem a seiva da raiz e frutificando para a glória do Senhor. Que o Senhor nos ajude a permanecermos enxertados à oliveira verdadeira. Eu fui enxertado para frutificar, não porque eu mereço, mas porque o Senhor é bom, misericordioso e amoroso. Não porque eu sou bom, mas porque é o Senhor quem me sustenta. E não para somente ser salvo, sentado e sossegado,
mas para frutificar, para dar muito fruto. Vamos ficar em pé. Ministério de louvor. Nós vamos orar. Nós somos chamados para dar bom fruto, irmãos. Você foi chamado para frutificar. Então vamos frutificar para o Senhor. Tem uma canção, sabe, depois vou pedir para o Ministério de Louvor. É uma canção bem de celebração, né? Que fala sobre a questão da frutificação, né? Que a frutificação fala de pesca, mas é a frutificação também, né? Que fala assim: vou lançar a minha rede ao mar, muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como a areia do mar. Deus nos chamou para frutificar, irmãos, para buscar as almas. Esse é o sentido de ter igreja. Nós nos reunimos aqui para celebrar ao Senhor e para sermos desafiados, despertados a buscarmos as almas. O nosso desafio é avançar no propósito. E eu quero fazer um desafio para você, para avançar nesse propósito, de ganhar uma alma para Jesus esse ano. É possível, irmão? É possível, irmão? Amém ou não amém? Vamos buscar as almas. O povo está clamando, irmãos, por salvação. O povo está clamando por salvação. Vamos fazer isso, amém? Feche seus olhos. Vamos cantar ao Senhor. Depois nós vamos fazer a oração, já também fazendo a oração final, encerrando o nosso culto. Vamos adorar ao Senhor. Sobram experiências que expressam seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, maravilhoso tu és. Aleluia, adore ao Senhor. Pra onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna. Só o Senhor pode fazer isso por nós. Sondas meu coração e os teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Adore ao Senhor, declare isso para Ele. Ele é majestoso. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável,
coração nessa noite. O nosso coração se enche de alegria, e a nossa fé é fortalecida ao sabermos que o Senhor nos amou de tal maneira, que foi até o mato, Senhor, foi até aquele lugar que tinha o zambujeiro bravo, a oliveira brava, e pegou os galhos dessa oliveira brava e enxertou na oliveira verdadeira. Tudo isso por causa do teu grande amor, Pai. Não porque somos bons, mas porque tu és bom e amoroso. Não porque merecemos, mas porque tu és misericordioso e gracioso. Tu és incomparável e o teu amor é eterno. Obrigado, Senhor, que esta verdade gere em meu coração, Pai, firmeza de fé, fidelidade, e que ligado à oliveira verdadeira, eu possa dar frutos bons, muitos frutos, para a glória do teu nome, para que um dia o Senhor me chame, o Senhor nos chame, e nós possamos ser recebidos pelo Senhor, com tantos irmãos nossos espalhados por este mundo. Completa essa palavra em nossos corações, Pai, e que nós possamos fazer valer este enxerto maravilhoso na oliveira verdadeira, e darmos frutos bons para a glória do teu nome. Nós oramos, Pai, nós agradecemos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você pode dar um aplauso bem forte a esse Jesus. Oh, aleluia! Nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Glória a Deus, glória a Deus. Nós já vamos encerrar, partindo para o final. Obrigado por tua presença, obrigado Ministério de Louvor, obrigado cada irmão, obrigado por serem instrumento de Deus, estarem aqui. Pastor Francisco, muito obrigado. Obrigado aos intercessores, e a você, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante sobre si a luz do seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso amado Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado nessa terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Todos digam amém. Me espere chegar à porta.